Como o Arthur já falou, vamos falar de Deus, né? Vamos falar do Senhor, vamos falar da palavra dele. E aquilo que o Hart já nos introduziu, que essa igreja é uma igreja não centralizadora. O que é uma igreja não centralizadora? Descentralizadora. Glória a Deus, né? A ideia o que é? É não uma pessoa assumir muitas atribuições, o trabalho todo estar vinculado a uma pessoa, né? Procurando o quê? Colocar Cristo no centro. Ele é aquele que nós servimos, né? Só que Jesus também usa pessoas, no plural, pessoas. E assim ele chamou 12 discípulos, os 12 apóstolos. E não somente isso, né? Eles depois continuaram o trabalho e isso foi ampliando e ampliando e ampliando. E eu tive pensando esses dias atrás, como Jesus chegou nos 12 discípulos. Como é que Jesus chegou nos 12 discípulos? Se você for verificar na palavra, eu vou fazer uma caminhada um pouco mais voltada em Mateus, né? Mateus, ele foi um dos 12 discípulos. Eu creio que nessa questão é importante a gente olhar um pouquinho nessa ênfase em Mateus, porque ele é um dos que literalmente seguiu Jesus passo a passo, né? Um que fez parte do grupo dos 12. Então, ele coloca uma certa sequência, e justamente nessa sequência eu gostaria de olhar no livro de Mateus. Então, se você for verificar o livro de Mateus, capítulo 10, você vai ter lá a escolha dos 12 discípulos. Capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Essa aí é a relação dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 seguidores de Jesus. E eu, num exercício, comecei a olhar os eventos entre os chamados primeiros discípulos e a convocação deles para o jogo, né? É como se fosse, eles são chamados e a convocação ela vem ali no capítulo 10. E quando a gente observa um pouquinho esse período antecedente, né, que antecede a convocação destes 12, algumas coisas nos saltam aos olhos. Para a gente verificar os primeiros chamados lá no capítulo 4, né, os primeiros chamados eles acontecem lá no capítulo 4 de Mateus. E como vocês já devem, talvez, estar atualizados, né, Pedro, André, Tiago e João são a dupla de irmãos, né, dos 12 discípulos, 4, né, e na verdade 2 e 2, eles eram irmãos, né? Fico pensando, né? Irmão tem aquela bênção de ser irmão, mas deve dar cada briga às vezes, né? Porque irmão também tem essa pegada de brigar, né? Mas a gente sabe que sempre tinha uma certa competitividade entre os discípulos, querendo ver quem era o maior, quem era o melhor, né? A gente teve até um momento que a mãe de Tiago e João, né, chegou para Jesus e disse: olha, põe um filho meu, um do lado direito e do lado esquerdo, né? Enfim, mas intriga de irmão, né, coisa básica, e a proteção da mãe, né, querendo ver os filhos se dando bem na vida, né, e na eternidade também. Mas o que eu gostaria de destacar aqui desde os primeiros chamados aqui até a convocação dos 12, este período que é um período intermediário. O que eles experimentaram esse período introdutório? Que eles ainda não oficialmente faziam parte do grupo oficial, né, dos 12 apóstolos, porque o grupo oficial ele vem lá no capítulo 10. Mas existe um período de preparação, um período de, não sei se de exame, ou um período de avaliação, um período de caminhada junto com Jesus. Um período de caminhada junto com Jesus, não oficial.
E nesse período eu anotei aqui rapidamente o que tudo eles experimentaram e viram. E eu fiquei assim até admirado, que eu nunca tinha parado para pensar que tudo isso eles já tinham vivenciado antes de serem chamados como sendo escolhidos entre os 12, no caso, né? Se a gente for verificar, no capítulo 4, diz lá no versículo 23 a 25, ele diz lá que Jesus caminhava por toda aquela região da Galileia, pregando o evangelho e curando a muitos. Aí ainda no capítulo, aí vem o capítulo 5, até o capítulo 7, é pregação, né? O Sermão do Monte. Então, eles ouviram uma pregação de melhor qualidade, pregador Jesus Cristo, né? E o ensino, ele pegou a lei do Antigo Testamento e reinterpreta a lei de uma forma extraordinária. E aí ele vai colocar o que? A base do reino dele, a base de fé. Ele pega a lei do Antigo e aí ele transforma, ele diz, olha, essa aqui é a base do meu reino. E aí, como é que você deve proceder? E o procedimento, então, segundo o reino de Deus. Pregação maravilhosa essa. E aí, na sequência, veja só o que acontece. Cura de um leproso, capítulo 8, versículo 2. O servo do centurião, cura dele, capítulo 8, versículo 6. A sogra de Pedro é livre de uma febre que ela tinha, 8,14. No meio da tempestade, a experiência de Jesus acalmar a tempestade, depois a gente vai retomar esse texto, capítulo 8, versículo 23 a 27. O endemoniado, capítulo 8, versículo 28, né, já pegaram pedrada pesada, tempestade no meio da Galileia, do mar da Galileia, Jesus ali no barco, aquele pânico todo. Depois disso já pega uma libertação de um cara que estava possesso, paralítico anda, capítulo 9, Jesus chama Mateus, ele entra agora, capítulo 9, versículo 9, né? Então o chamado de Mateus, cura da mulher do fluxo de sangue, capítulo 9, versículo 20, ressurreição da filha de Jairo, capítulo 9, versículo 25, eles veem uma pessoa sendo ressuscitada. Pensa que coisa extraordinária. Cura de cegueira, né, de cegos, capítulo 9, versículo 27. E aí, no finalzinho do capítulo 9, lá do versículo 35 a 38, diz ali que Jesus caminhava por toda aquela região, pregando o evangelho e curando a muitos. Gente, tudo isso aqui, toda essa experiência, e fora as pregações, tem muitas pregações que não estão relatadas aqui, só diz assim no genérico, né, que Jesus caminhava pregando o evangelho e curando. Então a gente não sabe o que engloba isso tudo, né? Que mensagens, que pregações. A gente sabe de uma pregação que você vai verificar lá em Lucas, que quando Jesus chama Pedro para seguir a ele entra no barco de Pedro, afasta da costa e começa a pregar. Então é mais uma pregação, ensino. Enfim, o que eu gostaria de entender que quando eles foram chamados, os 12, eles já tinham chão, já tinham caminhada. Não eram mais novatos, não eram mais pessoas inexperientes que não conheciam o seu Senhor. Eles já tinham pago um preço, até aquele ponto, eles já tinham contribuído de uma forma bem interessante, né, no ministério de Jesus. Se Jesus ele fosse centralizador, se Jesus fosse o cara, e ele era o cara, né, por se dizer, ele não centralizou em si o ministério, mas ele sempre, quando podia, ele colocava outros no trabalho dele. Tanto é que quem batizava as pessoas não era Jesus, eram os discípulos dele que batizavam. E a gente vai ver daqui a pouco também que quando Jesus envia os 12, envia os 70, ele dá o mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre ele, ele entrega para os outros. Então ele não era centralizador. O que me chama a atenção justamente de tantas experiências eles tiveram antes de serem chamados e escolhidos. Não sei se eu já tinha parado para pensar nisso, de que eles já tinham uma caminhada com Jesus. Quando então veio o chamado específico?
De agora em diante, então, oficialmente, ele separou 12, dizendo, olha, vocês vão receber um curso, intensivo. Né? Intensivo. Agora vem o intensivão. A multidão é mais brando o negócio. Agora, vocês que estão mais perto de mim, o curso agora vai ser realmente focado. Mas nisso tudo, tinha alguns que não chegaram até esse ponto. Tinha alguns que ficaram no meio do caminho. Não chegaram até o capítulo 10. Então, vamos pegar no capítulo 8 e ver como é que alguns acabaram não chegando até o capítulo 10. Mateus capítulo 8, a gente vai verificar aqui uma situação, versículo 18, capítulo 8, versículo 18, diz assim, vendo Jesus em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado do lago. Isso é antes da libertação do Gadareno ali. Então um escriba aproximou-se dele e disse, mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Poxa, Jesus estava ali juntando alguns discípulos, né? Jesus estava chamando alguns discípulos, Mateus, pelos escritos dele, né? Vem um pouquinho mais tarde, mas pensa uma pessoa com conhecimento de um escriba entre os discípulos de Jesus, não seria o cara? Pô, o cara já vem com conhecimento. Que bênção, né? Quantas vezes nas igrejas acontece isso, né? Chega um cara, sou músico, e já coloca para tocar e tal, mas nem não vê o histórico do cara, não vê, né, por onde tocou, por onde passou, qual é a referência, vem sem referência pastoral nenhuma, né? E já botam, né? E às vezes é perigoso isso. Mas Jesus não se deixava impressionar, né? E aí ele diz, e pensa numa pessoa voluntariosa. Olha, Jesus, estou contigo, hein? E aonde você for, eu estou junto, eu vou para onde você quiser que eu vá. Quantos de nós talvez se impressionariam, cara, você é meu amigo então, hein? Amigaço. Vamos junto. Poxa, você é escriba. No meu ministério, você vai acrescentar muito. Né? Jesus poderia ter, talvez, caído nessa ideia. E o que acontece? Jesus ele percebe que as ambições não eram as mesmas que as dele, de fazer a vontade do Pai. E ele só dá uma resposta branda, né? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus falou, olha, não sei onde é que vou passar essa noite. Não sei se talvez eu vou ter uma cama. Não sei se eu, de repente, não vou estar andando de uma cidade para outra. Eu não sei se eu vou ter tempo para descansar nessa noite. Eu não sei se eu vou comer essa noite antes de dormir. Você está disposto mesmo? Né? Você disse que você vai comigo para onde eu quiser, e então a proposta é essa, você tem que estar preparado a abrir mão. Nessa hora, acho que isso não agradou muito. E outro de seus discípulos, então não era qualquer ouvinte, aqui já era alguém que estava na caminhada, alguém que estava acompanhando Jesus por algum trajeto já. Então, um outro dos seus discípulos, pode ser que talvez ouviu essa resposta, né? E outro de seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele percebeu que, poxa, estou seguindo Jesus, e se você for verificar, né, ele vem numa sequência aqui, de grandes sinais e tal, e talvez essa pessoa se empolgou com aquilo que ela tinha visto, e Jesus ele diz e aí quando dá essa resposta para o primeiro, esse segundo já balançou, já falou, eu acho que a coisa vai sobrar para mim também. E aí ele já se antecipa, já vão me antecipando, e dizer, olha, antes que ele me pergunte, né, ou já perguntou, não sei, mas eu tenho que resolver algumas coisas antes.
Não quer dizer que o pai dele estava morto e ele tinha que enterrar ele. A questão é que eu preciso, minha prioridade é estar com meu pai até que ele faleça. E depois, quando isso acontecer, daí eu posso te seguir. E aí Jesus dá mais uma resposta, segue-me e deixa os mortos sepultar seus próprios mortos. Significa, a prioridade neste momento é você me seguir. A prioridade neste momento é você me seguir. A gente percebe que Jesus não se empolgava muito, com a promessa dos outros. Quando a gente olha para um texto paralelo, o de Mateus, que a gente vai encontrar lá em Lucas, Lucas capítulo 9, versículo 57, que é basicamente o texto paralelo desse que a gente está lendo, a gente verifica ali que tinha um terceiro indivíduo ainda, no meio desses que acabam debandando, tinha um terceiro ali ainda. Diz lá em capítulo 9, versículo 57. Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso a gente já tinha visto, Disse a outro. Então agora Jesus é que é o interlocutor: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Então aqui a gente já tem a informação. Era Jesus que perguntou para o rapaz. Respondeu Jesus: deixa os mortos enterrar seus próprios mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Então olha só, ele está chamando para o discipulado. Está chamando para pregar o reino. Este aqui poderia ser um dos que depois faria parte dos 12, mas aqui a vaga acho que ficou em aberto ainda, por isso que entrou Mateus depois, acho que não fechou aqui, porque esse rapaz também não achou muito legal o que Jesus falou, Aí versículo 61, disse também outro, então aqui é um terceiro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Conclusão: aqueles que chegaram no capítulo 10, eles passaram aqui já numa régua, então alguns já ficaram no meio do caminho. É necessário abrir mão de algumas coisas para seguir Jesus? É necessário abrir mão? Tem um preço a ser pago? Porque hoje em dia parece que tem promoção para seguir Jesus, Preço é metade só do preço, dízimo de 8%, vem para cá. O que mais? O que a gente tem de promoção aí, Vamos vender aí uns milagres, vamos vender umas toalhas, vamos vender uns negócios aí para facilitar o caminho está mais fácil, Não precisa abrir mão. Deus ama a todos. Pronto, aí escancarou a porta, Claro, Deus ama a todos, Mas a contrapartida é verdadeira. Não se deixe enganar. O evangelho não foi tão barato assim, custou a vida de Jesus. Jesus não vai baratear para ninguém, Mas a questão é que a graça, sim, a graça, ela está à disposição de todos. Deus quer que todos sejam salvos. Sim, Deus quer. Mas quando custa o meu ego? Quando custa o meu ego? Quando custa eu reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado? Quando custa eu dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, eu falho. O ser humano, ele é ágil para ter respostas, para se esquivar da responsabilidade. Nós queremos os benefícios do Evangelho, mas não queremos pagar o preço do Evangelho. Nós queremos, sim, as bênçãos de Deus, mas nós não queremos um Deus que pede de nós que nós nos santifiquemos, que nós o obedeçamos. Por isso que Jesus deu alguns mandamentos. A pregação de Mateus capítulo 5 ao 7, você vai ver ali
uma vida prática cristã, não é teoria, é prática, é coisa do dia a dia. Como é que você, se você vê alguém com frio, né, dá, né, toma o teu e dá para ele. Dicas muito práticas do dia a dia de um cristianismo real, um cristianismo vivo. Não uma teoria, uma religiosidade. Olha, acredite nisso e você será salvo. Não. Viva assim, né, e você alcança a graça. Nessa situação toda, a gente vê alguns ficando no meio do caminho, porque não estão dispostos a pagar o preço. E aí Jesus, num certo momento, ele fala o valor do preço que precisava ser pago. Se a gente for verificar, Mateus capítulo 16, Mateus 16, a gente vai ter ali as palavras de Jesus dizendo o que custa ser discípulo de Jesus. Qual é o preço? Mateus capítulo 16, versículo 24 em diante diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então, Jesus diz, olha, se você quer ser meu discípulo, você vai ter que abrir mão do seu ego, seu orgulho. Você vai ter que reconhecer quem você realmente é, sem máscara, offline, né? É ser você mesmo. E por isso que Jesus também, eu creio que convida a gente a entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus em secreto, porque Deus conhece o que nós somos no secreto. Longe dos holofotes, longe das multidões, longe das pessoas que nos cercam. Quem sou eu? Quem é você no secreto? Porque no secreto nós temos duas atitudes, né? No secreto, quando ninguém está vendo, a gente pode ter duas atitudes. A primeira, quando alguém faz alguma coisa errada, né? Olha para as crianças, geralmente é assim, né? Quando está tudo quieto, quando você não ouve barulho de ninguém, opa, é preocupante, né? Vai ver onde é que está, né? De repente, geralmente estão aprontando alguma coisa, né? E a gente não é muito longe disso, né? Quando a coisa está no secreto, muitas vezes a pessoa que faz coisa errada faz errado no secreto. Por que o ladrão rouba de noite? Não é que só rouba à noite, né? Mera ilusão nossa, né? Mas geralmente, né? Vamos pensar assim, né? No melhor das hipóteses, né? Fazer a coisa errada geralmente se faz escondido. E o interessante é que quando a gente vai estudar o Sermão do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso que está dentro do Sermão do Monte, o que Deus fala para a gente fazer no secreto? Já viram lá? Boas obras, esmolas, orações, né? Porque o teu Pai que olha em secreto te recompensará. Então, na verdade, o que a Bíblia nos incentiva é que no secreto nós devemos fazer coisas boas. Longe dos holofotes, né? Longe daquilo que poderia nos elevar a algum patamar. Jesus, ele diz, há um preço a ser pago. E justamente esse preço ele diz, humilhe-se. Reconheça o que está te impedindo de caminhar. Porque aquelas pessoas, aquelas estavam achando alguma desculpa para não seguir Jesus e não ter um compromisso mais sério com Jesus. Jesus estava chamando eles para um compromisso sério, oficial agora. Vamos oficializar a nossa relação. Seja meu discípulo, vamos pregar o reino. E aí um diz, olha, tem um probleminha aí. Você é muito importante, mas eu tenho uma prioridade. A minha prioridade não fecha com essa.
O que nos impede de termos uma proximidade maior de Jesus? O que está te impedindo de se achegar mais perto de Jesus? Qual é a desculpa que você está dando para não estar mais perto de Jesus? Não tenho tempo. Estou muito ocupado. Essas pessoas aqui, eu percebo que elas não tinham muito tempo. Eu preciso fazer isso. Eu preciso, primeiro, eu tenho prioridades na minha vida. Não é assim. Qual é a prioridade? O que está te impedindo de chegar mais perto de Jesus? Ou de ser um discípulo oficial de Jesus? Eu acho muito legal a cerimônia de casamento. Ali oficializa-se algo que já está em encaminhamento já faz algum tempo, né? Geralmente é assim. Se começa no namoro, começa naquela amizade, né? Naquele namoro, vai indo, tal, mas chega um momento que a coisa fica séria, né? E aí oficializa-se publicamente, olha, estamos assumindo um compromisso público. Eu sou dela e ela é minha. Pronto. É mais ou menos isso que Jesus estava querendo, uma oficialização deste compromisso. Vem, vamos junto. Só que tem um preço a ser pago. Você precisa se humilhar e reconhecer quem você realmente é. Mas não tenha medo, não desanime, eu vou estar contigo, né? A gente percebe que quando a coisa vem para o compromisso, para a responsabilidade, nessa hora existem barreiras, dificuldades. Reais, ou não nem tanto, mas a gente encontra algum empecilho. É difícil abrir mão. É difícil abrir mão. Mas para seguir Jesus, ele diz, ou é tudo ou é nada. Não tem como eu ser meio seguidor de Jesus e meio não. Ele quer um posicionamento nosso, ele quer um posicionamento seu. O batismo, muitas vezes, é esse posicionamento, e daqui a 2 semanas nós vamos ter essa cerimônia de casamento, né? Publicando, deixando público, sou seguidor de Jesus, sou dele e ele é meu. Oficializando isso, sou discípulo de Jesus e vou oficializar isso. Que bênção. Pessoas ainda assim tomam esse passo. O que está te impedindo de ter uma oficialização do teu compromisso com Jesus? Ser seguidor secreto não é mais fácil, né? Ser seguidor secreto não requer de mim uma responsabilidade tão grande, mas será que é isso que agrada a Jesus? Ser seguidor secreto eu ainda tento resguardar, né? Não me envolvo tanto. Vou manter uma distância segura, né? Manter uma distância segura de Jesus é bom, né? Porque aí eu ainda preservo o meu eu. Amados, Jesus, ele é radical. Ele tem uma proposta de vida, não uma proposta para resolver o teu problema, ele tem uma proposta para a tua vida. A proposta, na verdade, não é só para essa vida, é para a eternidade. Jesus não quer que você seja um seguidor à distância, mas Jesus quer um compromisso para a eternidade. Mas para ter um compromisso para a eternidade, você precisa ter um compromisso para essa vida, para então poder chegar na eternidade. Esses não eram os únicos que tiveram dificuldade de tomar esse passo. Se a gente for verificar, um outro rapaz também teve essa dificuldade. Mateus capítulo 19, logo na sequência, Mateus capítulo 19, versículo 21 e 22, Jesus fala com um rapaz, ele era um rapaz de muitas posses, né? E ele chega para Jesus e diz, olha Jesus, o que eu faço? Ele diz aqui, mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Né? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus fala, olha, ter uma vida que cumpra os mandamentos de Deus, dê um bom testemunho,
que a tua vida seja reta, tenha uma vida reta, seja bênção, seja testemunho. E ele diz, olha, segue aí os mandamentos, já que provavelmente era judeu, então siga aí os mandamentos, né? Não honrar pai e mãe, não matar e tudo mais. Você sabe o que você tem que fazer, então você tem que fazer isso, que você, na tua consciência você já sabe o que tem que fazer de bom. Ele falou, olha, isso tudo já estou fazendo desde a minha infância. Olha, sou bonzinho, olha, desde menino assim, ó, pequenininho assim, já sou nota 10, né? Eu já tento sempre obedecer. Sou um bom menino. Aí Jesus diz, legal, muito bom, parabéns. Te falta uma coisa então, para tirar 10 mesmo. Vende tudo que você tem, vem e me segue. Deixa tudo para trás e vamos juntos. Esse chamado ele não é muito diferente do chamado de Pedro, ou é um chamado muito diferente de Pedro? Pedro não tem um chamado parecido com esse? Ou o chamado de Mateus, que deixou o seu lugar na coletoria, né? Cobrador de impostos, ele deixou tudo para trás e seguiu Jesus. É um chamado muito diferente dos outros? Mateus era um cara que não era tão pobre assim, não. Na verdade, esse chamado, outros tinham respondido positivamente. Infelizmente, este rapaz não conseguiu fazê-lo. Outros também têm uma grande dificuldade de fazer isso. Em João capítulo 6, a gente percebe que chega um momento que outros seguidores, outros discípulos de Jesus, na caminhada, ficam bem para trás, né? João capítulo 6, versículo 60, diz o seguinte, muitos de seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Versículo 61, compreendendo que que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? Meu discurso, minha pregação meio dura, meio pesada, mas eu não posso aliviar. Eu tenho que ser sincero, tenho que ser verdadeiro. Do jeito que é. Não dá para baratear uma coisa que não é. E aí no versículo 66, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Nessa hora, discípulos ficaram para trás. Situações complicadas. Um preço que Jesus pede, e alguns não dizem, olha, esse preço é alto demais. Aí você pergunta, poxa, mas então, que lucro eu tenho então? Poxa, se seguir Jesus é tão caro, parece, né? A gente tem que se humilhar, a gente tem que reconhecer quem é a gente mesmo, a gente tem que... né? Que benefício eu tenho com isso? Por que deveria seguir Jesus? Qual é o motivo para seguir Jesus? Existe algum lucro nisso tudo? No final das contas, vamos acertar as contas. Existe algum lucro nisso? Foi a pergunta que Pedro fez. Foi a pergunta que Pedro fez. Veja só lá, Mateus capítulo 16, versículo 27. Perdão, o 16, 27 já diz da retribuição, sim, mas é quando justamente Jesus fala do preço a ser pago, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Significa que Jesus diz, ei, se você abriu mão, se você deixou algo para trás, se humilhou, você não vai ficar no prejuízo. Jesus, aquele que vem em secreto, aquele que te recompensa, ele vai te dar a recompensa. Já num outro momento, e agora sim,
é o momento no qual Pedro faz uma questão, capítulo 19, versículo 27. Então Pedro lhe perguntou: nós deixamos tudo e te seguimos, o que então haverá para nós? Isso justamente logo depois da discussão ali com o jovem rico, que acabou indo embora e não achou que o prejuízo era grande demais, né? Olha só o que Pedro pergunta: poxa, então, que lucro a gente tem se a gente deixou tudo e te seguiu? Aí, resposta de Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração do Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Claro que não é um jogo aqui para ver o quanto eu posso ganhar, não é essa a ideia. Uma coisa eu só quero que você possa sair daqui sabendo: Deus não fica devendo nada para ninguém. Se você talvez não vai lembrar de todas as palavras dessa pregação, mas se lembre de uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Não há nada que você possa fazer que vá surpreender Deus e deixar Deus em dívida contigo. Saiba que Deus está vendo os nossos sacrifícios, abrindo mão, muitas vezes, para beneficiar os outros, porque na pregação ali, a pregação do monte, né? Jesus, em vários momentos, ele diz: se alguém te pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém se aproveitar e quiser levar a túnica, dá a capa também. Se alguém quiser se aproveitar de você, vá além. Deixa, poxa, mas que pregação maluca é essa? Deus não vai ficar devendo. Mas se eu quero viver me agarrando nas coisas ou nas pessoas, não aprendendo a abrir mão, eu não entendi o Evangelho. O Evangelho traz consigo a proposta de abrir mão. E tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Filipenses capítulo 2. Jesus abriu mão de tudo, da glória do Pai. E aqui na terra ele abriu mão da sua própria honra, sendo morto como um desordeiro, junto com pessoas da pior índole. Jesus abriu mão de tudo e ele pede que nós o sigamos. O que te impede de se aproximar de Jesus? Ou qual é a desculpa que você tem dado? Jesus, ainda não. Talvez Jesus tenha pedido para você um posicionamento, uma oficialização. Talvez Jesus está pedindo de você alguma coisa que você entregue, que está te impedindo de chegar mais perto dele. E você diz: não, Jesus, aqui não. Aqui você não mexe. O que será que nós poderíamos entregar? Para concluir, gostaria de ver Jesus, como ele não era autocentralizador, como a gente já discutiu. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, você vai ver lá o envio dos 70. Jesus tinha os 12, e a gente vê aqui, a gente está falando de discípulos de Jesus, mas um grupo ampliado de discípulos, não somente os 12, né? A gente viu lá no capítulo 10 que Jesus escolhe os 12, né? Mas Jesus tinha um campo mais ampliado de discípulos. Em Lucas capítulo 10, a gente vê Jesus enviando 70 discípulos. Realmente, ele não era centralizador, né? Aquilo, quanto mais vocês puderem fazer, beleza. Não é que ele era folgado, de forma alguma.
mas ele estava olhando lá na frente. E é interessante, quando ele envia esses 70, com o mesmo chamado e mesma autoridade que ele tinha enviado os 12, eu gostaria de ler o versículo 17. Veja só o que diz lá no capítulo 10, versículo 17. Diz assim: voltaram os 70 com alegria, dizendo... E aí, eles compartilharam aquilo que eles puderam fazer. Como é que eles retornaram? Tristes, deprimidos? Chorando porque tiveram que abrir mão? Que arrependimento, não deveria ter saído de casa. Fui para o culto nessa noite, o culto foi fraco, né? Devia ter ficado em casa. Poxa, fiz isso para Jesus e agora me dei mal. Não. Voltaram alegres, voltaram rejubilando, dizendo: uau, Jesus, nós fazemos parte deste time, nós estamos junto contigo. Eles não mediram esforços para abrir mão, mas o abrir mão para Jesus é alegria. E o outro que não abriu mão, que estava ali com a mão fechada, como é que ele saiu da presença de Jesus? O jovem rico saiu animado, bem complicado, saiu bem triste. Amados, muitas vezes Deus vai pedir para você abrir mão, mas o abrir mão não quer dizer que Ele quer ver você triste. Quando nós entendemos que para Deus abrir mão é ganhar, porque os primeiros serão os últimos primeiros, o reino de Deus ele é às avessas, né? Quando a gente perde, a gente ganha, e quando a gente ganha, nem sempre é ganhar. E Jesus diz: vem cá, eu quero ver você feliz, entrega para mim. Não se pese, não pese o seu coração, alivie seu fardo. A proposta para Jesus muitas vezes de entregar, não é só entregar e abrir mão de coisas, bens materiais, coisas assim, às vezes é de dor. Perdoa, alivia esse fardo, entrega para mim. Não deixa isso atrapalhar a sua caminhada cristã. Não se afaste das pessoas, do convívio da igreja, porque fulano de tal te magoou, te entristeceu. Não deixe essa circunstância impedir você de caminhar comigo. Esse é o convite de Jesus. Entregue para Ele aquilo que está distanciando você da presença dEle. Essa noite Ele está te convidando: entrega para mim. Eu quero ver você feliz. Quero ver você caminhando junto comigo, alegre. E muitas vezes abrir mão não significa perder. Abrir mão significa ganhar no reino de Deus. Vamos colocar de pé?